Olá, boa tarde. Hoje a nossa matéria terá como principal tema o modernismo no Brasil. A primeira fase de modernistas teve como principal influência a Semana da Arte Moderna, ocorrida em 1922, que tinha como principal objetivo a retirada da cultura europeia e a criação de uma nova identidade nacional. Oswald de Andrade tinha nascido em 11 de janeiro de 1890 e faleceu em 22 de outubro de 1954, e este foi um dos principais autores da primeira fase de modernistas. Seus textos tinham como principais características o regionalismo, o nacionalismo, críticas à tradição literária que estava bastante saturada e defasada por conta da cultura europeia, tanto é que suas críticas eram em tom de humor e ironia, os então bem falados poemas, humor, piadas, fora que ele apresentava bastante diversidade em apresentar uma história, o experimentalismo e hibridismo, que é bastante visto em sua obra 163 episódios, além de uma das obras mais importantes de seu autor ser Memórias Sentimentais de João de Miramar. Manuel Bandeira foi um dos maiores poetas brasileiros da história, sendo que nasceu no dia 19 de abril de 1886 em Recife e morreu em 1968, aos seus 82 anos, no Rio de Janeiro, em 68. Basicamente, o Manuel Bandeira tem como principais características só as obras relacionadas ao desespero contra a ideia da morte, já que foi diagnosticado com tuberculose muito cedo e tendo uma vida preliminar, apesar de ter vivido 80 anos, basicamente. Ele tinha uma experimentação estética relacionada aos seus desejos em relação ao modernismo. Ele também trouxe como críticas sociais relacionadas ao preconceito racial, à desigualdade social no Brasil e etc. Além de ter a ideia do erotismo e de escapar da realidade por conta do seu medo constante de morrer. Por isso ele fazia aquilo que tinha desejo que ele não poderia fazer. Tanto que um dos seus principais poemas é Irene no Céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença meu branco, São Pedro Bonachão. Entro Irene, não precisa pedir licença. Ou seja, a gente percebe que Manuel Bandeira eles tinham as principais ideias da crítica social nesta obra e também a questão da ideia da morte, como ele representava em seus poemas, flores, etc. Valeu? Tchau. Cecília Meirelles nasceu dia 7 de novembro de 1901. Ela era uma escritora, professora, pintora e jornalista que fez parte da segunda geração modernista, que também é conhecida como geração de 30. Ela teve 2 maridos e ela, durante toda a sua vida, publicou diversas obras e ela escrevia sobre algumas coisas nas obras dela. Algumas dessas coisas eram amor, a morte, o tempo e a eternidade. Ela morreu em 1964, com 63 anos, vítima de câncer. E até hoje ela é reconhecida como uma das maiores poetisas do Brasil. Carlos Drummond de Andrade, nascido em 1902 em Itabira, interior de Minas Gerais, foi considerado um poeta à frente de seu tempo. Sua autenticidade se deve ao fato dele explorar os mais diversos dos assuntos. Além disso, sua estrutura não era fixa, por isso ele era dividido em 3 grandes fases: a fase gauche, a fase social e a fase pessimista. A fase gauche foi caracterizada por uma forte influência da geração de 22. Um exemplo disso é o uso dos recursos de ironia e humor para fazer as críticas. Além disso, ele continha versos sintéticos e rápidos. Por sua vez, a fase social se opõe à fase gauche, uma vez que a fase gauche determinava-se como uma poesia dedicada à introspecção e à análise do ser em detrimento do mundo. Dessa vez seria o mundo em detrimento do ser. Isso se devia à fase que o mundo estava passando, as tensões antes da Segunda Guerra e a política de Vargas. Por isso a poesia ela tem a característica de ser mais integrada em ações sociais.
A fase negativista, ou também conhecida como a fase pessimista, é uma fase da poesia de Carlos Drummond de Andrade, caracterizada pela forte negação dos valores políticos, religiosos e intelectuais. Além disso, também é conhecida como a fase metafísica, pois ela fala muito sobre a parte filosófica e se ligando muito ao mundo metafísico. Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira que participou da terceira fase do modernismo no Brasil, chamada Geração de 45. Ela nasceu em 1920 na Ucrânia, mas, em decorrência da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa, sua família teve que fugir e em 1921 chegaram ao Brasil. Em 1939, ela passou a se dedicar à sua paixão, que era a literatura. Nas suas obras, as principais características eram temáticas cotidianas, uma narrativa alinear e intimismo, além do existencialismo. Em 1940, após a morte de seu pai, ela começou a carreira jornalística e em 1943 se casou com o diplomata Maury Gurgel Valente, com o qual teve 2 filhos. Em 1953, eles se divorciaram e Clarice voltou para o Rio de Janeiro com seus 2 filhos. Mas em 1977, ela morreu em decorrência de um câncer de ovário. Suas principais obras são A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH e Felicidade Clandestina, dentre outros.